Durova alma puto do zumbo ao índico. Durova alma puto do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto do zumbo ao índico. Durou uma alma puto do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto do zumbo ao índico. Durou uma alma puto do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer.
entardecer. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos ganhar almas pra Cristo. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida, em primeiro lugar, e a oportunidade de nos colocar em vossa frente para dizer algo com o intuito de encorajar alguém para ser salvo, encorajar alguém para ser curado. Queria aproveitar esta oportunidade para informar aos irmãos de Chimbonde, os irmãos de Xingoze, os irmãos aproveitar também, endereçar essa recordação aos irmãos de Degue, que têm sido muito fiel com o pastor Bento, de estar sempre conosco quando estamos reunidos em Canongola. Queríamos também informar os irmãos de Matize, assim como os de Cateme. E amanhã, precisamente no dia 12 estaremos em Canongola. Só faça tudo ao seu alcance para vir estar com os demais. Como cantamos, que onde as águias se reunirem, eu também quero estar no meio deles. Só faça tudo para que amanhã estejamos juntos em Canongola. Quero acreditar que vai ser uma bênção. Estaremos talvez a nos despedir com alguns pastores que estiveram aqui conosco. Por sinal, todos eles são da província de Niassa. Esperamos que talvez nos pregue despedindo-nos. E vou diretamente na minha leitura esta noite. Ainda estou lendo no livro de Romanos 12. Estou a começar no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada de entre vós, não saiba mais do que
convém saber. Faz-me lembrar o que estávamos a tentar dizer aos irmãos ontem em Canongola. E na maioria das vezes acabamos de lutar para saber tudo. Há coisas que um crente desliga-se para não saber. O crente não ouve tudo. Há coisas que o crente diz: eu não posso ouvir isto porque não me faz nenhum bem. Há coisas que o crente diz que eu não posso saber a respeito desta questão porque não me beneficia. Há coisas que o crente rejeita em ver porque não lhe faz nenhum bem. São Paulo aqui, lembrando que o profeta disse aos pastores que devíamos ensinar as nossas igrejas para não explicar coisas. E na maioria das vezes as pessoas ficam tão famintas para quererem saber algumas coisas que talvez o pastor pode ver que isto aqui não beneficia a ninguém. Se a questão não foi abordada, é porque talvez o pastor tenha visto que não é oportuno. Não tente cavar com as suas unhas para descobrir o que está aonde, porque você saberá se Deus permitir se achar. Há muita coisa que o irmão Branham era dito que não dizia a ninguém. São Paulo falando aqui: digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, de uma maneira moderada, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É aqui onde estamos a tirar a medida da fé. Oremos. Ó Pai Celestial, que direi, meu Deus, nessas alturas, em que fito a minha atenção em direção à congregação invisível. O Senhor conhece quem é quem, até onde a nossa voz poderá chegar. Senhor, santifique a minha boca nessas alturas, para que tudo que será dito seja benéfico para aqueles que nos ouvirão. Concede isso, Pai, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Certamente é um grande privilégio estar aqui esta noite para dizer alguma coisa e talvez dizer que Deus lhes abençoe ricamente. Como dizíamos, que aconselhamos a todos os pastores e ministros para que possam, todos aqueles que fazem parte deste pequeno movimento que Deus tem levantado ao redor deste Moçambique grande. Me refiro aos irmãos que estão em Cabo Delgado, os irmãos que estão em Nhassa, os irmãos que estão em Nampula, Zambeze, Manica, Sofala, Inhambane, assim como Maputo, para aconselhar os seus crentes para poderem
acompanhar este programa, porque eu creio que só pode lhes beneficiar da mesmíssima maneira que está nos beneficiando. Creio que pode também lhes beneficiar, porque é algo muito bonito que Deus está nos revelando, dando-nos, independentemente de todo tipo de atrapalhice que o diabo tenta levantar. Lembrando que eu creio que tem sido Deus que tem nos guiado desta maneira. Como o profeta já nos aconselhou, que o diabo virá e tentará nos separar, espalhar, despedaçar. Oxalá que este movimento possa continuar até a vinda do Senhor. Porque se há alguma coisa que está atrapalhando o diabo, entristecendo o diabo, é precisamente este movimento. Porque, dizer a verdade, eu dizia aos irmãos, referia simplesmente aqui na cidade de Tete, estamos num momento que talvez, tardando o Senhor, o diabo poderá não permitir que isto aconteça, permaneça assim. É um momento muito bom, sadio, onde a maioria das congregações estão em comunhão. Eu dizia aos irmãos que em outras cidades, talvez um determinado pastor que está no outro bairro, os crentes que talvez estejam no outro bairro, não se comungam e estão como que com as costas viradas. Mas nós temos esse ambiente sadio em que, como acabei de alistar aqui, todos esses irmãos que estão aqui ao redor, estaremos juntos já amanhã. E o diabo não quer ver, mas a graça de Deus ainda está nos mantendo desta maneira. E oxalá que nos mantenha até que Ele venha. Porque a maioria das vezes, não só aqui, você não apanha isso a nenhum lugar sequer, a nenhuma cidade de Moçambique. Você não apanha uma tal harmonia, uma tal concordância. Isto aqui é graça, é o que se espera. É pela graça de Deus que estamos da maneira como estamos. E não deixemos que o inimigo venha como rinoceronte que não gosta de ver fogo, como dizem. Rinoceronte basta ver onde há uma fogueira, corre, chega, pisa aquela fogueira, espalha. Só por favor recomende os seus irmãos para que nos acompanhem, porque só poderá lhes beneficiar e poderá beneficiar também o seu ministério. Não faça como aquele rei, já não me lembro se foi Jeroboam ou Roboam, uma coisa dessa, que quando arrancou o reino nas mãos de Roboam, uma coisa dessa, e como havia costume de que tinham que ir sempre a Jerusalém, ele pensou, meu Deus, se essa gente continuar a ir a Jerusalém,
onde se encontrava outro reino. Porventura vão levantar contra mim e vão voltar para se reconciliar com outro reino. Não coloque isso na sua cabeça. Como se não bastasse, na maioria, a maioria desses lugares onde a mensagem está sendo pregada, foi mesmo a nossa iniciativa de dizer que, irmão, pedimos que possa ir trabalhar ou servir o Senhor e labutar em um determinado lugar. Isso não é hoje que a gente vamos tentar lhe sabotar depois de termos tomado a iniciativa. Se você nos bara, como o irmão Branham diz, que quando alguém fazer um círculo pequeno, esse é o profeta, quando alguém faz um círculo e ele mete-se dentro daquela circunferência e deixa você de fora, o que você deve fazer? Faz um círculo maior, incluindo também a ele aí dentro. Só quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este faz parte, estamos juntos neste trabalho, porque seria mesmo, digamos, seria muito infiel dizer que, pastor, não deve ter acesso à minha congregação, senão vão começar a olhar para ele. Não é exatamente isso. Mas quando levanta problemas, é quando você expõe os seus problemas para o pastor. Não faz sentido, somos irmãos. Eu estou aqui simplesmente pela graça que também fui concedido, segundo a medida da fé que Deus me deu. E você está onde está, segundo a medida da fé que Deus também te deu. Somos cooperadores para o benefício desta luz do entardecer. Talvez dizer que só será benéfico se você abrir, porque se você não se abrir para a sua congregação, vão começar a fazer e derrubar. Alguém vai procurar uma maneira de escutar e talvez poderá simplesmente vir para confessar. Estou a confessar, acabei de escutar o pastor Shaoke. E alguns poderão até não vir dizer. Dizia um certo pastor, e que sabe, nós que estamos já aqui a fazer esse trabalho, às vezes esquecemos que essa credibilidade que nós temos é porque ainda estamos ligados com os demais. No dia que vão notar que você já está se a levantar contra a sua proveniência, podem também fazer o mesmo para você. Talvez para dar um testemunho bonito nisto aqui, todos vós já devem ter ouvido a questão daquele testemunho daquela criança que foi dada um novo coração quando o pastor Santo e aquela família oraram. Mas queria talvez colocar este pequeno subsídio que talvez não tenha sido assim, digamos, bem acompanhado. Na conversa, quando fui informado sobre aquele testemunho, o pastor me disse que quando esta família, depois de ter recebido os resultados de que a criança tinha um coração grande e cheio de feridas,
E quando ouviu aquilo, e o pai ou a mãe havia ligado a chorar uma coisa dessa, e ele achou que seria melhor, e até disse à família que talvez é melhor vir. Naquele tempo em que o pastor Shaul estará a falar a respeito da fé, é naquele ambiente mesmo que queremos se aproveitar para orar a respeito desta criança. Só combinaram, chegou o tempo para escutar esses vídeos que estamos já a fazer. Sentaram com a família, começaram a acompanhar, e falei de muita coisa. E quando se chegou o momento que eu disse, para não lhes deixar sem nada, porque estava a explicar muita coisa, ele veio o meu rico tempo explicando essas coisas. Quando já queria falar a respeito da fé, é quando houve um apagão, o diabo fez tudo. Entra nessa internet, está a negar, entra naquela internet, está a negar. E foram lutando, até que conseguiram dar a continuidade com o vídeo. E chegou-se, estávamos a explicar precisamente a respeito de como Deus respeita a fé, independentemente de onde a fé estiver. Só fomos lendo citações onde o irmão Branham fala a respeito do ídolo da França, onde as pessoas vão e são curadas. E o irmão Branham diz que não é aquele ídolo que lhes cura, mas é a fé daquelas pessoas que aproxima-se daquele ídolo com a fé de que estão se aproximando a Deus através daquele ídolo. E são curadas. Cheguei num ponto onde eu disse, se é que Deus poderia respeitar a fé de alguém que lhe aproxima via um ídolo, quanto mais alguém que aproxima-se de Deus de acordo com aquilo que foi plasmado para o aproximar, segundo a palavra, segundo o sangue de Jesus Cristo. E quando aquilo que foi dito derramou uma tal fé na família, no pastor, e desafiaram aquele demônio, Deus entrou em cena e deu um novo coração àquela família. Por isso estou lhes a aconselhar, amados irmãos, que escutem, assistam esses vídeos. Só poderá lhes fazer bem, eu creio. Estou a continuar com a medida da fé. Terminamos quando estávamos a tentar explicar ou citar esta mensagem. Ele jurou por si mesmo. Onde o irmão Branham diz, todo homem que nasce do Espírito de Deus é uma parte de Deus, pequeno Deus. Não é de se admirar que ele creia no sobrenatural. Não é de se admirar que ele possa querer em qualquer coisa. E uma das coisas que eu notei, amados irmãos, nós temos sido muito naturais. E é uma das grandes coisas que eu vi que nos impede para não vermos a mão de Deus. Naturais em que sentido? Me refiro naquele pequeno testemunho que estávamos já, talvez dizer grande testemunho que estávamos já a falar a respeito daquela irmã. Imagine se tivesse sido você
está a andar em direção à igreja e acontece que o seu vestido, de uma ou de outra maneira, se molha, ou calças, ou camisa se molha. Você não ia pôr na sua cabeça que Deus pode lhe ajudar nessas condições. Você ia recorrer a soluções naturais. Ou mudar camisa, ou procurar um sítio engomar, ou voltar para casa, mudar. Essa é a parte natural, é o pensamento natural do homem. Mas não foi a atitude dessa irmã. Ela pensou no sentido espiritual. E ela, sabendo que há um Deus que ajuda, tomou aquela questão que parecia meramente natural e orou e Deus secou o seu vestido. E este é um dos maiores problemas nossos. Somos muito mesmo naturais. Me refiro, vamos dizer que você está numa jornada, num instante longe das bombas e o combustível acaba na sua montinha. Nem vai aparecer na sua cabeça que tenho que fazer uma oração para Deus me dar combustível. Você vai pensar de uma maneira natural. Talvez deixa eu procurar alguém que pode me comprar gasolina, vir abastecer e continuar. É a maneira natural do homem pensar. É esta maneira que Deus está a tentar nos tirar e nos colocar na maneira espiritual de ver as coisas. Deus deve nos ajudar. Imagine essa irmã. Deixou o relógio em casa. Se tivesse sido você, nem teria pensado em orar. Era só pensar que esqueci o meu relógio, ou vou parar e pedir a alguém oração e continuar com a minha viagem. Essa é a maneira natural de ver as coisas. É a maneira natural de pensar. Mas ela não via as coisas de uma maneira natural, via as coisas de uma maneira espiritual. Se Deus pudesse nos ajudar, poderíamos ver a Deus em ação. E às vezes tem sido a incredulidade também pode estar envolvida nesta questão. Mas na maioria das vezes tem sido a questão de sermos muito natural. Sempre que surgir algum assunto, queremos naturalmente resolver. Sempre que levantar um problema, queremos naturalmente resolver. E até há coisas que mesmo achamos que é natural, mas não é natural, é espiritual. Por trás de tudo isso, vamos ver que há um espírito. Oh meu Deus, deixa eu explicar esta questão. E às vezes a gente procuramos se, reconciliar-se com o demônio. Eu estava a ouvir um irmão aí a dizer que, sabe, o crente não devia ser atormentado por Satanás ou por diabo. Porque o crente é que devia atormentar o diabo. Não é o diabo que devia atormentar o crente, não. O crente é que devia atormentar o diabo. Não é o crente que devia ser atormentado com as enfermidades, não. São as enfermidades que deviam ser atormentadas por crente. Porque a Bíblia diz que colocarão as mãos nos doentes e os curarão. E em meu nome expulsarão o demônio. Quem atormenta outro aqui é aquele que expulsa. O crente é que deve atormentar o diabo, é que deve atormentar as enfermidades, deve expulsar as enfermidades, deve assim sucessivamente. Mas parece ser ao contrário, como no caso de Sansão,
que havia sido levantado para atormentar os filisteus. Mas chegou-se um momento em que os filisteus já estavam a fazer desporto com ele. Diziam, vamos chamar Sansão para vir fazer um pequeno desporto aqui, a gente a rir. E na maioria das vezes o crente é feito desporto por diabo. E tentamos se reconciliar com o diabo, fazer pazes com o diabo. Me refiro, digamos, uma certa enfermidade vai atingir. Talvez vai ser dito, não come isto, não pode comer desta maneira, reconcilia-se com esta doença, faz isto, come desta maneira, não faz isso. Depois, você está a entrar em paz com aquela enfermidade. Não entra em paz com o diabo. Você deve expulsar. Ele não tem nada a ver com a sua vida. Expulse-o. E na maioria das vezes, começamos a estudar. Deixa eu estudar essa enfermidade. Como que é, como que não é, como evitar, como que é. E você vai estudar a enfermidade, você está a estudar o diabo e os seus tormentos. Expulse-o. Tire-o da sua vida. Tire-o da vida da sua família. Tire-o na vida da sua esposa, na vida da sua criança, na vida da sua esposa. Não procure ter paz com uma enfermidade, porque há pessoas que vivem em paz com as suas doenças. Já se assinaram acordo, não se provocam. Não come nada que sabe que isto, se eu comer isso aqui, vai me fazer mal. Já tem cláusulas. Isso aqui não te pode fazer. Linha B, linha D, e assim sucessivamente. Meu Deus. Deus nos ajuda. Temos sido muito natural. Queremos resolver todos os nossos problemas naturalmente. Vamos sair neste nível de vida de resolver tudo naturalmente. Se tivesse sido você que não tinha leite, podia orar. Nem poderia ter aparecido na sua cabeça. Talvez uma das coisas que podias fazer era só ir bater a porta do vizinho para ver se o vizinho tem leite ou não. Naturalmente resolvendo os problemas que precisam de ser resolvidos espiritualmente. Mas ela estava bem conectada com o céu. É uma das coisas que estou descobrindo. Não temos tido tempo suficiente na presença de Deus. Na medida em que você vive na presença dele, vai ajudar para que você se familiarize com seu poder criativo. Chega-se um momento que você sabe que tudo é possível, porque você está muito próximo dele. Dizia aos irmãos que provável no dia do arrebatamento não será assim uma grande surpresa para alguém que vive nos lugares celestiais em Cristo. De uma ou de outra maneira haverá alguma indicação na sua vida que esta manhã é uma manhã diferente. Algo vai acontecer. Imagine Josué, quando viu que já estava a anoitecer. Se ele fosse um homem que resolvia as questões de uma maneira natural, nem deveria ter pensado em mandar parar o sol. Ele só dizia que já está a anoitecer, vou ver amanhã. Mas ele não fez isso, ele parou e resolveu aquela questão de uma maneira espiritual. Vamos lutar para resolver as nossas questões espiritualmente de acordo com as promessas de Deus. Que Deus nos ajude. Lutar para resolver os nossos problemas de uma maneira espiritual. Quando não há comida em casa, quando não há dinheiro no bolso, quando há isto, quando há aquilo, não corra simplesmente para resolver naturalmente.
Você é chamado crente. Crente resolve as suas questões espiritualmente, de acordo com as promessas de Deus. Ok. Dentro dele está uma porção de Deus envolvida naquele corpo mortal ali. Oh, Senhor, oxalá que pudesse ajudar a cada um de nós para querer nisso. Que dentro de você há uma porção de Deus. Caminhar neste mundo escuro da vida, consciente de que há uma porção interna na minha vida que é coberta por este corpo humano. E na maioria das vezes a gente lemos essas coisas, mas falta da fé para poder fazer com que essas coisas funcionem. Dentro dele está uma porção de Deus. A porção de Deus. Talvez eu diria nessas alturas, quando se diz porção, no caso de uma gota de água do oceano, tem toda a química, toda a composição que o mar tem. Todo o poder criativo. Quando você tem uma porção de Deus em você, todo o poder criativo está dentro de você. Todo o poder de curar as enfermidades está dentro de você. Todo o poder para expulsar demônios está dentro de você. Porque é porção, se é porção de Deus, toda a composição de Deus está dentro daquela porção, está dentro de você. É aqui onde o irmão Branham diz que a deidade não está no céu, a deidade está na terra, vivendo dentro do crente. Senhor, ajuda a igreja para viver e caminhar consciente de que a porção de Deus está dentro deles. Ajuda também aos ministros, quando param perante os filhos de Deus, saibam que a porção de Deus está dentro deles para ministrar. Eu não sei se é aqui onde estávamos já. Vamos ver se poderemos chegar até lá. Citando ainda Romanos 12:13. Conforme Deus repartiu a cada, conforme o versículo 1, os homens são irmãos, à medida da fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso, a fé não vem de vós, é dom de Deus. E também diz em Tiago 2:1. Meus irmãos, observe que ele também está falando aos irmãos. Não tenhais a fé de Deus, não em nosso Senhor Jesus Cristo. É a seção de pessoas. Ok. Vou adiantando um pouco. Muita coisa. Nesta mensagem, as obras testificam, as obras que eu faço testificam de mim. E ele diz, e nós a aceitamos pela fé.
Fé divina que foi colocada em nosso coração pelo Espírito Santo. Só Deus coloca em nós, no crente, a fé que Ele requer. Quando o anjo de Deus descia, aquele mesmo anjo dava a fé às pessoas para quererem no dom que estava atrás do púlpito. Meu Deus, pisando nesses termos. É isso. Quando Deus levanta um ministro para pregar o Evangelho, o mesmo Deus tem que colocar a fé na pessoa que lhe ouve para poder querer nele. Deus nunca requer de algo que Ele não deu. Ele lhe dá, depois requer para que você use isso para louvor dele. É assim que você conhece a Deus, pela fé, não pela razão. Sua razão é um poder dentro de você mesmo, mas a fé vem de Deus. Fé é algo que nasce em você, algo que Deus te dá. Enquanto que estamos ali, irmãos, cada um foi dado medida de fé. Alguns foram dados uma tampinha de fé, que pode querer até um determinado ponto. Talvez um só pode querer para ser salvo, mas não ter o suficiente para querer para ser curado. Este foi dado talvez uns seus 1 litro, meio litro, uns 300 mililitros. Assim sucessivamente, e alguns têm tambores de fé e alguns foram dados rios de fé que dá para se nadar. Meu Deus. E é assim que nós conhecemos a Deus pela fé. Não, Deus não é conhecido intelectualmente. Mas Deus não é conhecido pela cabeça, é conhecido pelo coração. Sim. Você o aceitará como seu Salvador, mas raramente como Senhor. Senhor é quem tem propriedade, quem controla. Ele controla suas emoções, controla sua fé, controla seu amor, controla sua vida. E a maioria das vezes as pessoas só o aceitam como o seu Salvador. Tem a fé suficiente para o aceitar como Salvador. E deixa essas outras partes, deixando-as de fora, acaba não beneficiar-se delas. E ele diz, alguns simplesmente têm uma fé poderosa, apenas impõem as mãos sobre as pessoas, gritam e fazem o inimigo sair delas. Agora, isso é fé, isso é um dom de fé. Eles querem que vão receber o que pedem. Sim, um dom de fé não é algo que você pega e faz algo com. Um dom de fé é você simplesmente sair do caminho. O dom é tirar a si mesmo do caminho. E o irmão Branham aqui, como dizia aos irmãos ontem, ele estava a tentar se explicar para as pessoas que não lhe entendiam. Eles podiam ver na fila de oração, chamando as pessoas por nome, chamando as enfermidades, e assim sucessivamente as pessoas não entendiam. E ele está aqui explicando que um dom é a capacidade espiritual de se colocar de lado. É o que acontecia com ele. Ele se colocava de lado quando aquele anjo descia. E ele dizia que ele está aqui.
E eu tomo cada pessoa sobre o meu controle para a glória de Deus. Ele se colocava de lado e deixava Deus usar o seu próprio corpo. E era Deus que dizia o nome das pessoas, era Deus que dizia as enfermidades, era Deus que conhecia o passado das pessoas, era Deus que conhecia o futuro das pessoas. E só ele, o dom que ele tinha era a capacidade de se colocar de lado e deixar Deus operar nele. Meu Deus, falávamos aqui, eu não sei onde foi isso, a respeito de Jacó. Aqueles patriarcas, quando diziam aos seus filhos, venham para eu lhes abençoar, não era algo, digamos, dizer que vou falar boas palavras para os meus netos, para os meus filhos. Não se tratava disto. Era uma questão que eles sabiam que quando eles entravam num determinado canal em que Deus podia lhes usar. Falávamos ontem a respeito de Jacó, que José trouxe os seus filhos. O mais velho no lado direito, o mais novo no lado esquerdo. E Jacó se aproximou para colocar as mãos sobre os dois filhos. Mas antes dele colocar as mãos, entrou, colocou-se de lado, deixou o dom se apoderar dele. E ali cruzou-se as mãos. A mão direita foi para o mais novo e a mão esquerda foi para o mais velho. E José correu e disse, papá, não é assim, o mais velho é esse. E Jacó disse, deixa que assim seja, porque não sou eu que movi as minhas mãos, é ele. Ele sabia que tinha graça de se colocar de lado de Deus, tomar controle de tudo que é dele, até os braços. Porque ali estava em vista aquilo que ia acontecer na cruz. A bênção da cruz que deveria ter ido ao mais velho Israel, cruzou-se e foi ao mais novo, que somos nós, os gentios. E ele tinha que indicar isso. Só o dom é a capacidade espiritual de se colocar de lado. Se tivéssemos esta graça, de que quando você apanhar alguma promessa de Deus, ter a graça de colocar os seus pensamentos de lado, a sua maneira de ver e colocar de lado, as suas pesquisas científicas colocar de lado, o que você estudou na igreja, na escola, na faculdade, colocar de lado e ter a graça de aceitar o que a promessa de Deus diz. Poderíamos ver proezas nas nossas vidas. Oh, meu Deus, que Deus nos ajude. Vamos continuar por um tempinho. Que Deus realmente nos ajude. Que Deus nos ajude. Nesta mensagem aqui, o irmão Branham diz aqui nesta mensagem, why cry, speak? Porque choras, fala. E Moisés nasceu com um dom de fé, grande fé. E Moisés nasceu com um dom de fé, grande fé Moisés teve. Deus, conhecendo a missão que havia incumbido a Moisés, ele tinha que lhe dar a graça, uma certa medida de fé para ir ao encontro com a missão que ele havia incumbido na terra.
Por isso, amados irmãos, imagina alguém tentando ser como Moisés, enquanto que não foi nascido com a fé para encarar os problemas que Moisés encarou. Ok. Deixa eu tentar ir mais além, parece que me lembro de ter falado disso em algum lugar. E ele diz agora, descobrimos que a fé de Moisés o levou a observar o que seria, não o que era. Olhar para o amanhã, em vez de olhar para hoje. Em vez de hoje. Olhar para a promessa, em vez do glema. Que dizíamos que glema é uma palavra inglesa que significa fascinações. E ele diz, os intelectos de Ló o levaram a ver a bênção de glema. Mas sua fé estava tão paralisada por isso, que ele não viu o fogo que iria destruir esse tipo de vida. Sim, quando Ló olhou nas cidades de Sodoma e Gomorra, e ele viu toda aquela, digamos, atração, movimento. Parecia que a cidade estava como que viva, agitada, luxúria, coisas muito bonitas. E ele viu aquilo. Todavia, ele não teve fé suficiente para ver o fogo que estava prestes a cair. Porque a verdade é de que a fé genuína ajuda você para ver as coisas antes de acontecerem. Por isso as pessoas podem testificar de algo antes de acontecer. Porque a fé levanta você aos lugares celestiais, onde você pode olhar tão longe e ver o futuro. Só ele não viu o fogo que estava prestes a cair. Porque a sua fé, em alguma parte aqui, estava paralisada. Porque na medida em que você vai se associar com as pessoas do mundo e as coisas mundanas, aquilo vai paralisar a sua fé. Vai começar a pensar como um homem, digamos, meramente natural. Vai começar a tomar as coisas logicamente. E bastando chegar a este ponto, a sua fé já foi paralisada com glema, paralisada com as coisas do mundo, fascinações mundanas. Mas o crente deve olhar as coisas de acordo com a palavra de Deus. Faz-me lembrar desta profecia. Pedi o irmão para ver se pode traduzir. Num certo dia, os irmãos estavam no encontro. Deus desceu, deve ser este ano mesmo, pegou-se num irmão, o irmão levantou, começou a falar. Começou a falar o que está para acontecer em breve. Como os arranha-céus, supostos prédios, vão tombar, como sangue será espalhado como poeira, como carne humana será espalhada como excremento numa pradaria. E as pessoas hoje não têm graça de ver o fogo que está para cair, porque a sua fé foi paralisada com as coisas mundanas. Porque dizer o que, amados irmãos? E eu posso ver fogo que está quase para cair na terra.
E eu posso ver o destruidor se levantando. E o destruidor já se levantou. E eu posso ver o destruidor se preparar para acabar com aquelas nações todas que tomaram o caminho de Sodoma e Gomorra. E não há nenhuma nação na terra que não tenha levado este caminho, começando precisamente pelo Ocidente. Nós sabemos que o Ocidente permite homossexualismo oficialmente, que são os sodomitas de hoje. E eu posso ver o fogo que a Rússia já tem em suas mãos para deixar cair sobre o Ocidente. Mas o mundo, quando vai nessa cidade, quando vai na América, vê luxúria. Quando vai na França, vê luxúria. Quando vai na Alemanha, vê luxúria. Quando vai em Londres, vê luxúria. Não consegue ver o fogo que está quase para cair. Até nas nossas próprias nações, nas nossas próprias cidades. Quando você vai na cidade, eu dizia aos irmãos, e às vezes as pessoas dizem, vamos na cidade passear. Meu Deus, você consegue ver o fogo que está quase para cair na sua cidade? Quando você vai passear nesta cidade, você volta para casa com a sua fé paralisada. Viu mulheres mal vestidas. Eu não tenho tido tempo mesmo de passear, porque não há nenhum lado são pela qual olhar, sadio pela qual olhar. Todo lado você vê pessoas mal vestidas, essas mulheres escandalosas, com essas rolas que vieram. Meu Deus, você volta para casa com a sua fé comprometida. É sábio e preferível ficar em casa orando e ler do que gastar o rico tempo passeando e paralisando a sua fé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas sua fé estava tão paralisada por isso, que ele não viu o fogo que iria destruir esse tipo de vida. Todo esse tipo de vida que estão se levando nas cidades. Meu Deus, quando a gente vai nesses outros sítios, temos ido sexta-feira como ontem, estávamos em Canangora. Quando você volta, às vezes você curva aqui no entrocamento da estrada principal, para vir aqui você apanha tudo cheio de carros. Os homens estão aí a beber, fumar, prostituir. A fumar como... faz-me lembrar de um dos... uma dessas coisas que se fuma, que um estava aí a dar exemplo. Dizem que é algo que se apanha nesses escapes de cara. Um nome aí muito... Zomba. Chamam de zomba. Dizem que tesouro fuma zombada assim. Há um irmão que estava a falar sobre fumar zomba, essas coisas. Eu não entendia o que é essa zomba. Só alguém me disse que zomba é alguma coisa que se encontra parecendo tubo escape, uma coisa dessa. Muito perigoso. E as pessoas estão aí a fumar e beber, como se fosse talvez germes dentro de uma latrina. Coisas que nem dá para se fazer. Não ter tempo, algumas pessoas amanhecem sem saber que aqui fora já amanheceu. Ele está aí dentro, naquele ambiente, daquelas luzes mortais. Luzes no ambiente mesmo do inferno. Estão aí a dançar, trocar-se, dança com este, dança com aquele, ora está a beber, ora está a fumar, ora está a vomitar, o ambiente, as pessoas não conseguem ver
que esta vida vai ser destruída. E as pessoas vão apanhar alguém que diz, isto aqui é vida. Isto não é vida. É o que se chama morte. Sim, Ló podia ver o glema, mas não tinha fé suficiente para ver o fogo que destruía tal glema. E eu me pergunto se nós temos hoje. Eu me pergunto se nós também podemos ver o fogo que vai cair e destruir o mundo. Se você tiver essa fé, ter essa fé que lhe mostra as coisas futuras, este mundo vai perder o seu peso. As coisas atrativas deste mundo não vão lhe atrair mais, porque você já captou a visão final dessas coisas. Você já sabe que isto aqui será destruído. Você já sabe que isto aqui não vai em nenhum lado. Sim, veja o que aconteceu nesta mesma mensagem, Why Christ Speak. E ele diz agora, Moisés renunciou a isso. E ele deixou sua fé paralisar o mundo. Ou sua fé vai paralisar o glema, a fascinação. Ou a fascinação vai paralisar sua fé. Agora você tem que escolher um ou outro. Ou o mundo vai paralisar a sua fé, ou a sua fé vai paralisar o mundo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ter uma fé capaz de paralisar o mundo. O mundo vai tentar levantar, mas a sua fé é tão poderosa, capaz de paralisar as coisas do mundo. É o que aconteceu com Moisés. Ele tinha tudo ao seu alcance. Tinha trono ao seu alcance. Tinha as melhores mulheres ao seu alcance. Tinha tudo. Entretenimento. Era entretido por mulheres seminuas que vinham dançando. Para não falar de vinhos. Para não falar de popularidade. Moisés tinha isso tudo a seu alcance. Mas a sua fé lhe deu graça para sair de tudo isso. Irmão e irmã, se não tiver a graça e a fé suficiente, as coisas do mundo vão paralisar a sua fé. As coisas das redes sociais vão paralisar a sua fé. Há muita tolice para todas as idades. Por isso eu estava a dizer aos irmãos, se você ouvir muita coisa, pode vir chegar a um ponto em que você já nem vai saber onde você ouviu, com quem ouviu, se o que você ouviu é palavra ou não é palavra, é citação ou não é citação. Por isso, é momento em que você deve se colocar longe de todas essas palavras e vozes que gritam, tentando paralisar a sua fé, para que você tenha fé suficiente para paralisar tudo que deve ser paralisado. E você parar como um vencedor que paralisa. E Moisés paralisou tudo que estava no Egito. Imagina uma pessoa que tinha todo mundo ao seu alcance, mas ele preferiu deixar as melhores mulheres que cheiravam bem, com peles macias, que eram postas pomada por trabalhadoras. Peles macias, tudo era só ser feito. Mas Moisés, quando olhou naquilo aí,
em toda essa fascinação, ele viu tudo isso afogar no Mar Vermelho. E ele levantou a sua cabeça e preferiu para ver coisas vindouras, viu o reino de Messias que viria. E ele viu que o que estava ao seu redor era simplesmente passageira e era tolice. Oh, se Deus pudesse colocar isso nos nossos corações, para que este mundo pudesse perder o seu valor. Em breve, as coisas que nós achamos que são coisas atrativas, são bonitas deste mundo, as cidades, com aquelas casas como Companhia Dubai, tudo aquilo aí estará a tombar. Haverá um terremoto que vai abalar todos aqueles arranha-céus e vão cair sobre as pessoas, vão cair sobre as estradas. Está a vir um dia, dizia Deus nesta profecia, está a vir um dia de escuridão sobre o mundo. E os homens poderosos deste mundo ficarão atrapalhados. E o dia está breve. Porque isto aqui tem que ser queimado. Se você crê que o irmão Branham é o Elias que devia vir, você deve crer também que o mundo tem que ser queimado em breve. Porque as escrituras dizem que eis que você viu o profeta de Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Um dia que vai arder como forno. Se é que Elias já veio. Esse dia que vai queimar tudo tem que vir. É verdade, tem que vir. E se você querer que Elias já veio, tem que querer também que este dia que vai arder como forno está breve. Você tem que ter a fé de ver isso. Tem que ter a graça de ver isso. Porque em breve virá. Isso vai ajudar para se abster de todo tipo de pecado. Porque se a pessoa pensa que ainda está aqui, pode fazer qualquer coisa. Mas se a pessoa está ciente de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, eu dizia aos irmãos que tenhamos muito cuidado. Lembra-se, eram 10 virgens. E quando o arrebatamento aconteceu, cortou-se ao meio. 50% foi arrebatado e 50% ficou. Talvez se formos a dizer como que, falando de uma igreja, que talvez tenha 200 pessoas, 100 pessoas arrebatadas e 100 pessoas ficaram. Sabe o que é isso, irmão? Este não é tempo de brincadeira. É tempo de olhar para cima. Porque a nossa redenção se aproxima tão apressada. Em breve ele virá. E dizia aos irmãos, isso devia estar no coração de cada um, que Senhor me ajude, por favor, para que eu não esteja do lado dos 50% daqueles que ficaram. Mas quero estar no lado dos 50% que foi arrebatado. É verdade. Pela fé, Abraão viu o filho antes de nascer e creu que teria filho. Tudo que as pessoas estavam a dizer era para tentar paralisar a fé de Abraão. Todavia, a fé de Abraão paralisou tudo o que as pessoas diziam. Você deve ter a fé suficiente para paralisar o que os colegas dizem na escola, o que os vizinhos dizem, o que os colegas no serviço dizem, o que os irmãos descrentes dizem. Muita coisa desnecessária. Ouvir coisas desnecessárias. Meu Deus. Sim.
Estou quase para terminar. Agora, Moisés renunciou a isso e ele deixou sua fé paralisar o mundo. Ou sua fé vai paralisar o glema, o mundo, ou o mundo vai paralisar sua fé. Agora, você tem que escolher um ou outro. Você que deve escolher o que você quer que paralise. Ou a sua fé paralisada, ou o mundo paralisado pela sua fé. É verdade. Agora, Moisés, com sua grande fé, novamente pôde dizer não às coisas presentes do mundo presente e fazer uma escolha justa. Ele escolheu sofrer as aflições com o povo de Deus. Ele escolheu ir com eles. Por quê? Sua fé. Ele viu a promessa. Ele viu o tempo do fim. Ele viu o amanhã e deixou sua fé livre. Veja, Faraó sem fé viu os filhos de Deus como fanáticos. Sem fé, ele os tornou escravos, porque não tinha medo do que dizia. Ele não temia Deus. Ele pensava que era Deus. E não temia o que ele dizia, nem temia o que fazia. Sabe, esse tipo de gente que pode ridicularizar, falar mal de diácono, falar mal de pastor, falar mal deste, falar mal daquele, assim sucessivamente. E lembra-se, o irmão Branham disse, e agora vocês já se tornaram um grupo grande e dócil, o diabo virá. E o diabo virá, e o diabo, como eu dizia aqui, o diabo pediu para peneirar a Pedro. Pôr na peneira e fazer isso. Poxa. Tentar a Pedro. E tem chegado este momento que o diabo às vezes chega e pede para peneirar uma igreja. O irmão. E começa a nos pôr na peneira, começa a nos peneirar. Mas a boa parte disso, quando alguém está a peneirar, facilmente voa as cascas. A semente fica intacta embaixo da peneira. É verdade. E é este momento que nós estamos a passar nessas alturas. Mas graças a Deus, os eleitos não podem ser agitados. Estão intactos. Veja, Faraó não tinha nem medo, nem respeito, nem respeitava Moisés, nem respeitava Deus, nem respeitava. Há palavras e palavrões que você vê aqui, mas será que esse irmão que falou essas coisas vive? Não atravessou linha entre a misericórdia e o julgamento? Você vê que aqui já não há vida. E você vê mesmo que aqui, este tipo aqui já atravessou a linha de misericórdia. Já não tem graça. O crente tem que chegar a um ponto em que outras coisas ele não podem sair da sua boca. Deixa eu terminar. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Ó Pai Celestial, mais um vídeo entra na história. Mas as palavras que estamos já a dizer e a ouvir, encontrar-se-á conosco do outro lado. Deixa eu ouvir e a minha voz falar contra essas coisas. Nos ajude, por favor. Que não sejamos condenados no final da jornada. Como acabamos de ouvir, que as 5 virgens foram tomadas e as 5 ficaram, como que cortando ao meio. Ajuda-nos, ó Pai, estarmos do lado daqueles que serão levados. Porque a verdade é de que não queremos estar aqui, Senhor, durante a tribulação. E não gostaria de imaginar que alguém pudesse estar aqui durante a tribulação, onde a terra será abalada.
as pontes, pontecas, casas, prédios, arranha-céus, tudo vai desabar e a lua e o sol vão desaparecer. E homens grandes vão tutubiando na escuridão e as barragens, todas elas estarão a libertar sem medida as suas águas. Por favor, ó Deus, ajuda alguém em algum lugar para que tenha fé suficiente de olhar além da fascinação mundana e olhar e saber que há uma terra em algum lugar onde habita a justiça. E Pai, ajuda-nos, ó Pai, para que tenhamos fé suficiente para paralisar o mundo, para que a nossa fé não seja paralisada pela fascinação, luxúria e o gozo desta vida, mas tenhamos graça de vencer tudo através do seu sangue. Ajuda a cada irmão, a cada irmã que nos ouve em algum lugar, que as pessoas possam compreender que essas coisas são ditas por o amor. Concede isso, ó Pai. Obrigado por este momento. Louvores e ações de graça a Ti sejam dadas. Porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso